já meditaram, quando nós abrimos a Bíblia, logo no princípio, em Gênesis, a Bíblia diz-nos que Deus começou a criar todas as coisas por amor ao homem, que estava a preparar tudo para que nada nos faltasse aqui na terra. É extraordinário o amor de Deus. E é interessante, no capítulo 22 do Apocalipse, no capítulo 22, no verso 21, a Bíblia termina assim: ora bem, Senhor Jesus, um aviso ao homem sem Deus, e ao mesmo tempo um aviso a nós, filhos de Deus, porque temos que pensar seriamente que Jesus dirá. Ontem estava a falar com o Fernando e vimos 3 sinais daquilo que a Bíblia nos diz. Já vimos, vocês que têm visto e têm meditado sobre isso. As festas estão aí com muita força em toda a coisa. As guerras, e devemos ir no terceiro coisa, guerras e tremores de terra. Também vimos 5,9. E em várias partes de nós, Deus está a avisar constantemente o homem, através da própria natureza, para que o homem se prepare para se encontrar com o Criador. É interessante que nós, quando abrimos a Bíblia logo em Gênesis, nós abrimos no segundo capítulo e nós vimos lá o amor de Deus para com o homem. Deus fez toda a criação, criou todas as árvores, a luz, e depois agarrou, depois de ter criado o homem, agarrou e levou ao homem e diz: dá-lhe o teu nome. Porque sabia Deus que nós, o nome é cada animal, porque sabia que nós íamos viver na terra com os animais que estariam ao nosso serviço, e então, para criar todas as plantas, ervas, Deus fez com que Adão lhe chamasse o nome a todas essas coisas. O amor de Deus pelo homem. E continua Deus seguindo através da palavra de Deus, até que chegou um ponto que o homem, a Bíblia diz que nós estávamos num estado deplorável na presença de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em todos os nossos delitos e pecados. E Deus preparou, já tinha preparado tudo, e vimos logo em Gênesis, a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos livrar, e como há bocado estava a falar, para nos livrar de todo o pecado. Por isso convém dizer a todos os homens, criminalmente, todos somos pecadores, que a Bíblia diz, mas há os pecadores que podem ser salvos através da pessoa de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Então, nós vamos cantar um hino de louvor ao Senhor e de agradecimento, e ao mesmo tempo de chamada de atenção para cada um de nós. Porque Deus usou-nos para colaboradores no nome que fomos dando aos animais e às plantas. Mas Deus usa-nos para colaboradores para falarmos ao nosso filho familiar, se não tiver Cristo, vai para o inferno. A Bíblia é clara nesse ponto, muitas pessoas não gostam que se fale nesse sentido, mas é assim que a Bíblia nos diz. E ao mesmo tempo os nossos filhos, os nossos amigos, precisam de saber que só há um caminho, que é Cristo. E é o único Salvador. Apontam-nos por vezes muitos defeitos, nós temos que ter muito cuidado com isso, e nós que somos filhos do Senhor, mas devemos estar preparados para lhe falar da esperança da vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos cantar o hino do cantor cristão, o 437. Já está? Já. Então vamos cantar todos com alegria ao Senhor. Vamos ficar de pé em pé. Pois ele mandou, mas se não
muito amados por ti, a ponto de podermos ser lavados no sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Obrigado por tanto amor por nós. Salvos pela tua graça, Senhor. Antigos mortos, mas agora salvos pela graça. Como diz Paulo, como diz a tua palavra e como nós acreditamos nela. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande oferta. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Deus nos deu este privilégio de nós podermos servir. Gostaríamos de servir muito melhor, Deus sabe. Gostaríamos de fazer muito mais, Deus sabe. Mas Deus entendeu agarrar nestes instrumentos frágeis, fracos, para servirem para o louvar. E nós devemos dar muitas graças ao Senhor. Tu e eu, tão frágeis, e Deus nos escolheu e nos quis levar e sermos nós as testemunhas dele. Que nós possamos sempre honrar em toda a vida aqui na terra, enquanto o Senhor aqui nos quiser. Então, como diz o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, eis-me a vida, eis-me aqui. Vamos cantar este hino antes do nosso irmão nos entregar a palavra do Senhor. Ele
aos outros que se deviam amar. E irmãos, vamos seguir nesta loucura para que realmente não conheçam o amor de Deus. É necessário que nós possamos falar. É natural que aconteça o que o irmão há bocado disse na escola dominical, que o viu, converteu-se. Mas para o Senhor, diz-nos a Bíblia, vale mais uma alma que o mundo inteiro, que tudo que está criado, que Deus criou. Ele ama muito mais o ser humano. E, irmãos, compete-nos só nós ir falando. Sei que é muito difícil. Eu falo com muita gente e ficam muitas das vezes, já vem até fazem perguntas um pouco difíceis, que nós sentimos que são difíceis de responder, mas que a palavra de Deus é sempre bom. A palavra de Deus, Jesus responde-nos a todas as dificuldades, Jesus responde a todos os problemas e temos o Espírito Santo que nos pode ajudar nesse ministério. Porque o Espírito Santo está com mãos abertas também para que todas as pessoas possam ouvir falar do Senhor. Mundo sem Deus. E o mundo precisa de Deus e oração para que realmente possamos viver mais em paz e em amor uns com os outros. Deus abençoe cada um de nós e abençoe o nosso irmão. E desculpem, não ensinamos a palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Para aqueles que conseguem me ouvir, para aqueles que ainda não vi, para aqueles que já vi, não. Damos graças a Deus pelas vossas vidas, por voltarmos a estar aqui reunidos. E guardem em mente o que acabamos de cantar. As últimas palavras que foram projetadas e acabamos de cantar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te esta honra, este privilégio que é podermos meditar na tua palavra. Pedimos-te que nos abençoes, que prepares a nossa mente e os nossos corações para entendê-la, levá-la connosco e vivê-la, Senhor. Que seja para a tua honra e glória, assim que pedimos em nome de Jesus. Amém. Cristão não desistente. Projetas o refrão, se for possível. Cristão não desistente. Nós terminávamos o nosso momento de louvor com estas palavras: Senhor, assume o compromisso de ser um servo pronto a te seguir. Senhor, meu tudo a ti dedico, a conquistar os campos para ti. Senhor, eis minha vida, eis-me aqui. Acabamos de assumir um compromisso com Deus, ao renovar esse compromisso com Deus. O título da nossa mensagem hoje é Cristão não desistente. Inicia com uma pergunta: cristão, já sentiste vontade de desistir? Começamos com esta pergunta. Nas últimas semanas, nos últimos tempos, temos andado a estudar a primeira carta de Pedro, que tem-nos falado de sofrimento. De algo que é garantido para o cristão: sofrimento. E conhecendo maioritariamente todos os que aqui estão, todos nós sabemos o que é ser cristão, o que é sofrer. De um mal ou outro, todos nós sabemos o que é sofrer. E quantas vezes esses sofrimentos nos levam a ter vontade de desistir? Desistir de ser cristão? Desistir de ministrar? Desistir de pregar? Víamos hoje de manhã desistir de fazer o bem, ou recordávamos hoje de manhã, desistir de fazer o bem, onde fazer o bem é defender, é lutar pela justiça de Deus. Já sentiram isto? Quando saímos dessa carta, quando saímos da primeira carta de Pedro, olhamos para todo o panorama bíblico e vimos e aprendemos que todo o povo de Deus
atravessou sofrimento no passado, atravessou sofrimento, atravessa sofrimento hoje e vai continuar a atravessar sofrimento. Mas isso nunca mudará a razão para nós não perdermos a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Cristão, não percas a esperança. Nós temos uma fonte maravilhosa de esperança. E Ele, Jesus Cristo, nunca pode sair do nosso foco, do nosso alvo, porque os problemas vão estar sempre ali. Já é garantido para nós. E de volta agora ao livro de Atos. Temos acompanhado Paulo nas suas viagens missionárias e hoje estamos com ele ainda. Então vamos ler Atos 20. Atos capítulo 20. Vamos ler de 17 a 31. Atos 20, versículos 17 a 31. Atos 20, 17 a 31. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. De nada que útil seja, deixei de vos anunciar a palavra, de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me irá acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão de bem, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. Abençoada seja a palavra do Senhor. Não desistis. O caminho do cristão não é fácil. Ninguém pode dizer o contrário. O nosso caminho não é fácil. E se depois da nossa conversão olhamos para a nossa trajetória e vimos que nunca tivemos problemas, então há algo de errado na nossa trajetória. Porque quando falamos do Evangelho, temos vindo a observar em Atos que ele faz moça na cultura. Ele mexe com a sociedade. Ele destabiliza aqueles princípios que estão enraizados e leva a que haja reações. E muitas reações são direcionadas a nós.
Porque somos nós que estamos a dar a cara do Evangelho. Somos nós que estamos a pregar o Evangelho. Então esse caminho, o nosso caminho, não pode ser fácil. Ser cristão não significa uma ausência de problemas ou ter todos os problemas resolvidos. Também temos visto isto. Eu converti-me. Agora tenho Cristo no meu coração. Tenho o Espírito Santo a consolar-me, a dirigir-me pelo caminho. Então, está tudo bem. Não está tudo bem. Muitas vezes os problemas aumentam. Os desafios crescem. Porque já não estamos mais a defender os padrões que este mundo defende, mas estamos a trazer novos padrões para o mundo. Não estamos a inventar, como vimos de manhã, não estamos a inventar também nada de novo. O mundo já ouviu falar de Cristo. O mundo já ouviu da palavra de Cristo. Os cristãos já não são uma novidade para muitos. Mas ser cristão é uma novidade para outros. Porque novas gerações surgem neste mundo. E novas gerações precisam continuar a ouvir o Evangelho. E nós, os cristãos mais antigos, os cristãos da geração atual, os que ainda se podem mover pelos campos, que estão brancos e prontos para a colheita, os cristãos que se podem movimentar, devem trabalhar para ensinar os novos, os mais novos, que ainda não estão convertidos, ainda não aceitaram Cristo, mas precisam conhecer Cristo. Quando observamos para o ministério de Paulo, nós aprendemos que ele serviu humildemente e com muitas lágrimas. A Bíblia registra-nos isto. Muitas lágrimas, muitos sofrimentos, muitos açoites, várias prisões. Paulo sofreu em nome do Evangelho. Ainda assim ele não desistiu. Ele serviu humildemente. A mensagem de salvação era tão importante que ele não desistia. Ele pregava. Ele aproveitava cada oportunidade para anunciar o Evangelho. Cada oportunidade. Ele pregava em prisões. Ele pregava no meio de multidões que o perseguiam. Ele já tinha pregado, e olhamos para o nosso texto, ele fala aos anciãos. Ele já tinha pregado em vários campos, para vários tipos de pessoas. Ele já tinha estado sujeito a vários tipos de público, mas o conteúdo da sua mensagem, ele manteve sempre o mesmo: afasta-te do pecado. Afasta-te do pecado. Arrepende-te. Aproxima-te de Cristo. A sua mensagem foi sempre a mesma. Ainda no meio de idólatras que adoravam um Deus desconhecido, ele aproveita esse Deus desconhecido. Olhem, esse Deus desconhecido é Jesus. Esse Deus é vivo. Esse Deus ensina-nos que há uma oportunidade de vida. Vida eterna, vida em abundância. Mas para isso precisam de se arrepender. Tu precisas te arrepender. Tu precisas abraçar Cristo como teu único Senhor e Salvador. A primeira lição que eu aprendo neste texto com Paulo é não desistir. Não desistir. A vida enfrenta tempos difíceis e o nosso irmão iniciava no louvor e lembrava-nos: as pragas estão aí. Sempre houve pragas. Mas nos tempos de hoje, as pragas estão aí. Nós saímos de uma pandemia que deixou de ser pandemia, mas o vírus continua aí. Ele continua ativo. Deixou de ser uma praga descontrolada. Simplesmente está contida. Minimamente contida. Mas ela está aí. Saímos dessa praga, caímos numa guerra. O mundo cai numa guerra. Uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas essa guerra é mundial. Hoje já não há uma guerra. Hoje já não há só a tua guerra. A tua guerra afeta a mim.
que está a acontecer lá está-nos a afetar a todos. Todo o mundo está envolvido com esta guerra. Quer queiramos, quer não. Há muitas posições, há muitas divisões. Se já lá deveríamos estar todos, se não deveríamos estar todos, nós já estamos todos envolvidos nela. E desta guerra, ninguém sabe o futuro. Voltamos a uma incerteza que se virmos há uns 50, 60 anos atrás, talvez, não me recordo bem. Mas as guerras frias, a Guerra Fria. Voltamos àquela estabilidade que os nossos pais viveram, muitos de vós em crianças viveram. Como é que vai ser o nosso futuro? Vamos ter aí uma guerra atómica? Como é que isto vai ser? A sociedade vive nesta incerteza. Nós, cristãos, vivemos nesta incerteza de como vai ser este mundo. Temos todas as razões para desistir. Não temos? Mas temos algo mais para não desistir. E é esse algo mais que nós devemos anunciar ao mundo. As bênçãos de não desistir são maiores. As bênçãos que vêm de Deus são maiores do que estes sofrimentos que este mundo oferece. E nós cristãos temos de ser os primeiros a olhar para isto. Paulo estava a testemunhar isto aos anciãos. Nós temos de ser os primeiros a testemunhar das bênçãos de Cristo. As bênçãos de Cristo ao mundo. Os líderes, os anciãos que estavam ali com Paulo, eles tinham de ser os primeiros a mostrar o valor da fé à Igreja. E a Igreja, eu, tu, nós, como Igreja, temos de viver, temos de perceber, temos de guardar, temos de viver esta verdade das bênçãos de Deus na nossa vida. A importância da nossa vida. Se as bênçãos de Deus são verdadeiramente importantes na tua vida, vive-as com fé, vive-as com esperança. Sejam elas o reforço para não desistires de anunciar. Para não desistires do ministério para o qual foste chamado. Se como cristão já sentiste vontade de desistir, olhemos para Cristo. Olhemos juntos para Jesus. Não te sintas só. Não te sintas só. Junta-te a outro cristão. Ora. Ora. Pede que o Senhor te reforce. Igreja, se nós sentimos vontade de desistir, precisamos voltar às velhadas. Talvez não precisemos de falar, mas ajoelhar para ouvir. Ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Olhemos juntos para Cristo, pois nele seremos bem-aventurados no meio do sofrimento. Paulo entregava-se e trabalhava com o Espírito Santo, que lhe mostrou que seria preso e experimentaria sofrimento. É interessante, eu gosto de olhar para o texto bíblico e vejo este testemunho destes irmãos de Paulo, e quando olhamos para Atos, vimos a Igreja a entregar-se à direção do Espírito Santo. Mas aqui olhamos para Paulo, entrega à direção do Espírito Santo, que numas vezes ele queria ir para um destino e o Espírito Santo dizia-lhe: não vais para aqui, vais para ali. Interessa-me que vais para ali. Paulo seguia o caminho que o Espírito Santo lhe dava. A determinada altura, este mesmo Espírito Santo enviou Jesus Cristo para o deserto. No início do ministério do Senhor Jesus, ele vai para o deserto e vai sofrer tentação. Durante um tempo em que está em jejum, porque o Senhor teve fome no final daquela jornada. O Senhor
sentiu fome. Ele estava em jejum. Ele estava em oração com o Pai. Ele estava com o Pai. Ele estava com o Espírito. Mas no meio daquele sofrimento, daquele grande desafio que o Senhor Jesus passou, Satanás foi tentá-lo. Mas foi o mesmo Espírito Santo que o enviou para lá. E este Espírito Santo que acompanhava a Igreja, a nova Igreja, a neo-Igreja do Novo Testamento, que está em Atos, que surge em Atos, esse Espírito Santo acompanhava Paulo, esse Espírito Santo direcionava Paulo, esse Espírito Santo dizia a Paulo: tu vais sofrer, tu vais padecer, tu já não vais voltar a ver estas caras. E no meio de tudo isto, o que Paulo fazia? Então esquece lá isso, meu Deus. Eu não vou para esse caminho. Não. Sê tu honrado. Não vive mais eu, mas tens de viver em mim. Sê tu honrado. Sê Cristo honrado pela minha vida, pelos meus sacrifícios, pelas minhas feridas. Se almas têm de chegar a Cristo através desse sofrimento, assim seja. Que assim seja. Então surge um outro desafio. Este texto traz-nos outro desafio. A entrega à direção do Espírito Santo. Paulo desafia-nos a entregarmos à direção do Espírito Santo. Quem de nós já recebeu uma revelação do Espírito para cumprir uma missão? Quem aqui já recebeu uma revelação do Espírito para cumprir uma missão? E se no meio dessa revelação o Espírito dissesse: tens de ir para ali anunciar o Evangelho, e ali vais sofrer muito, ali vais padecer muito, o que é que vocês respondiam ao Espírito? Guardem a resposta para vós, porque no momento em que o Espírito disser isso, sim, Ele vai estar connosco. Mas no momento em que o Espírito nos disser isso, nos der uma ordem, sai daqui e vai para ali. E ali tu vais padecer. Nesse momento é que vamos precisar responder ao Espírito. Não é agora. Mas é nesse momento que vamos ter de recordar essas palavras, minha irmã. O Espírito está comigo. Cristo está comigo. Tu que me estás a dar esta ordem de ir daqui para ali, onde vai haver perigo, tu vais estar comigo, tu não me vais deixar só. Precisamos recordar isto. Se tal acontecer e quando tal acontecer. E a verdade é que isto já aconteceu. Tu e eu já fomos chamados. Tu e eu já fomos convocados a ir, a fazer discípulos, a batizar, a ensinar, a guardar tudo aquilo que Jesus nos tem ordenado. A verdade é esta. Se não recebeste nenhuma revelação especial a dizer-te: sai daqui, vai para a África, para a China, para o Japão, para onde quer que seja, já recebeste uma maior. Faz discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Então a nossa missão já existe. Tu e eu já fomos chamados para uma missão. E uma missão que também já temos aprendido que é repleta de sofrimento. O texto, todo o texto bíblico nos tem mostrado isto. Então, não há que voltar atrás. Nós já estamos na missão. E esse sofrimento não nos deve fazer desistir. A nossa missão, a tua, a minha missão é discipular, é batizar e ensinar todas as nações. E esta missão inicia no meu lar. Ela extensa a cidade.
e ela vai até aos confins do mundo. Todos nós fomos chamados para ser missionários. E somos missionários. Todos nós temos um ministério. Ninguém ficou de fora. Discipular é instruir. É levar alguém à imitação. É levar aquele que anda comigo. É ser instruído e levá-lo à imitação. Então eu preciso ter alguém a andar comigo. Tens alguém a acompanhar-te? Tens algum discípulo? É bom que tenhamos algum discípulo para discipular, para incentivar, para ensinar à imitação. Imitar alguém. Eu preciso testemunhar com a minha vida o amor de Cristo para que aquele que anda comigo sinta o desejo de viver como Cristo. Não é imitar-me a mim. Não é imitar o homem. Porque eu tenho fraquezas. Mas é imitar a minha fé. A minha esperança em Cristo. Porque este deve ser o meu testemunho. É isto que o meu discípulo deve ver. Eu tenho fé em Cristo. E apesar das dificuldades eu não vou desistir. Apesar das minhas imperfeições, eu não vou desistir, porque é Cristo. É como Ele que eu quero ser. Paulo, na 1 Coríntios 11, versículo 1, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não nos está a desafiar a ser como Ele, como um homem fraco que Ele era. Fraco na carne, com as suas fraquezas na carne, as suas dores na carne. Ele mesmo diz que tinha quedas, que tinha dificuldades, que tinha desafios, ou enfrentou desafios. Ele foi posto à prova. Os judeus punham-no à prova. Um homem eloquente, um homem que falava bem, um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres do seu tempo, reconhecido. Ele tinha tudo para cair em autoexaltação, em gostar de ser adorado, porque era um homem sábio. E ele foi tentado pelos judeus e por muitos outros. Não sabemos ao certo se seria esta a tentação exata, mas esta seria uma tentação muito fácil de ele cair nela. Ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, não ser imitador do homem pelas suas fraquezas, mas pela sua força. E a sua força é a sua fé. Fé em Jesus Cristo. O seu desejo de ser como Jesus Cristo. O batismo é o selo da adoção de Cristo. O discípulo deve sentir este desejo de se batizar, porque vai mostrar esta confirmação. É Cristo, meu Senhor e Salvador. É neste momento que ele vai anunciar publicamente, vai confessar publicamente a sua fé. Quem é o teu Senhor e Salvador? É Jesus Cristo. Eu passei da morte para a vida. Uma morte em pecado para uma vida em Cristo. Eu fui lavado dos pecados pelo sangue de Cristo. E no batismo, Ele vai mostrar isto. Ele vai selar a sua fé. A sua passagem da morte para a vida. Vida nova em Cristo. E ensinar. A nossa missão é ensinar. E isto é contínuo. Não foi na escola bíblica que estivemos a aprender. Não é aqui que estamos a aprender. O ensino é contínuo. É levar o que temos aqui, meditar no que recebemos aqui, pensar com cuidado e ensinar. Voltar a ensinar. Porque todos os dias temos algo a aprender. Eu trabalho nos moldes há cerca de 25 anos e os irmãos mais velhos que passaram por lá, e aqui há alguns irmãos que também estão nos moldes, nós conhecemos muita gente. E há muitos engenheiros, novos engenheiros, que porque têm um canudo,
alguns deles são desprovidos de humildade e pensam que sabem tudo. E chegam com a sua arrogância. Eu sei que as coisas funcionam assim. E os nossos colegas mais experientes, tu não sabes nada. Isso nunca vai funcionar assim. Mas os livros ensinam que é assim. Isso nunca vai funcionar assim. Anda cá que eu mostro porque é que isto não vai funcionar assim. Todos os dias estamos a aprender. Seja nos moldes, fosse no vidro, seja em escritório, o que for. Todos os dias estamos a aprender. Já conhecemos a palavra, a Bíblia, de trás para a frente, sabemos onde é que estão todos aqueles versículos. Mas ainda assim, somos convidados a voltar a ler. Porque cada vez que voltamos àquele texto, ele vai nos acrescentar algo novo. Então, ensinar. Precisamos ensinar constantemente o novo convertido, porque ele precisa de aprender. O novo convertido é um bebê. É alguém novo que chegou até nós. Mas eu converti-me aos 70 anos, eu já não tenho nada para aprender. Tens, porque há algo de novo que está em Cristo. Tu tens 70 anos de mundo. Agora precisas de aprender a nova vida. Precisas aprender a distinguir o que é correto e o que é incorreto. Eu não vou dizer que isto é uma verdade completa, mas talvez o irmão de 70 anos precise mais de aprender do que o jovem de 15 anos, do que o irmão que se converteu com 15 anos. Talvez o irmão com 50, 60 anos precise mais de aprender como viver a nova vida do que o jovem que se converteu aos 15, 16 anos. Porque nós, quanto mais velhos somos, maiores são os resíduos, maior é o lixo que nós carregamos do velho mundo. Maior é a impureza que nós precisamos retirar de nós. E as crianças são os melhores com quem podemos trabalhar. Ensinar a esperança da vida eterna. Ensina ao menino pequenino. E ele, quando chegar ao adulto, não se desviará. Não é o que diz a palavra do Senhor? Ensina ao menino pequenino. Eles chegam à adolescência, nós chegamos à adolescência. E temos os nossos desafios e queremos ir para cada lado. Nós temos a adolescência. Temos a nossa adolescência, o nosso tempo, diria eu, de sermos filhos pródigos. Mas recebemos a palavra do Senhor e voltamos para o Pai. Porque está lá. É aqui que está a palavra do Pai. Não é aqui. Aqui esquece. Aqui é lavado por outras realidades. Mas é aqui que ela tem que estar. No coração. Ensinar. Precisamos ensinar. Fundamentalmente, ensiná-lo a distinguir entre a verdadeira doutrina e a falsa doutrina, de modo a que também vigie com eficácia. Quando ficamos sem liderança, vários candidatos surgem para assumir essa posição. Estamos a falar de igreja. Surgem. Então, é importante vigiar. Este é um perigo que toda a igreja enfrenta e Paulo deixa o alerta. Vigiem, observem. Primeiro vocês, anciãos, primeiro vocês, os líderes da igreja. E depois toda a igreja seja incentivada a vigiar. Este é um outro alerta que
Paulo nos deixa? Vigiar. Este texto, vigiar contra os lobos cruéis ou vorazes. Em algumas traduções aparecem os lobos vorazes do versículo 29. Referindo-se a falsos profetas que procurarão impor falsas doutrinas. E esses profetas podem surgir do seio da igreja. Esses profetas muitas vezes surgiam do seio da igreja. Paulo lutou com eles. A igreja, as igrejas de Atos, lutavam com elas, com esses falsos profetas. Havia confronto. Havia divisões nas igrejas. Por isso, cartas tiveram de ser escritas. Paulo teve de escrever cartas devido a isso. Falsos mestres dentro das igrejas. Falsos mestres que vêm de fora para dentro. Falsos messias. Falsos salvadores. Jesus, em Mateus 24, avisava já. Mateus 24, 11. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Muitos messias surgiram. Muitos a dizerem-se salvadores. Mas só um é o Salvador, Jesus Cristo. Muitos falsos profetas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mas entre o povo também houve falsos profetas, isto no passado. Assim como entre vós haverá falsos mestres, entre a igreja haverá falsos mestres. Às ocultas, introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Essa destruição vem sobre si, mas também vem sobre aqueles da igreja que seguem estes falsos mestres. Então, irmãos, o grande desafio para nós, não desistir. Problemas vamos ter. Sofrimentos são garantidos. Não desistas. Não desistamos. Eu, por vezes, sinto vontade de desistir. Senhor, perdoa-me. Então, entrega-te ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que te vai dirigir. É o Espírito Santo que te vai dizer: para. Não vais continuar ali, vais para aqui. É o Espírito Santo que vai estar contigo e te vai direcionar. Nesse momento, sentes vontade de desistir. E vigia. Irmãos, vigiemos. Vigiemos contra os falsos profetas. Porque eles estão aí. E se temos os desafios das pandemias, das guerras, temos os desafios dos falsos mestres, das falsas doutrinas, que se infiltram nos governos, que aprovam leis iníquas, leis injustas, que nós não nos podemos calar diante dessas leis injustas. Então, não desistamos. Porque a grande missão que nós recebemos termina com as palavras do Senhor Jesus ainda. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém? Amém. Que o Senhor continue a abençoar-nos e a dirigir-nos no meio de todos os desafios que este mundo nos oferece. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos-te. Agradecemos-te o teu Santo Espírito. Agradecemos-te a maravilhosa promessa do Senhor Jesus Cristo, que está connosco sempre e que está connosco aqui. É em seu nome que nos reunimos, Pai. E o louvamos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Guarda a tua igreja.
Ajuda-nos a não desistir. E que se há aqui alguém hoje que sente esse desejo, ou já sentiu esse desejo, Pai, fortalece. Se alguém ainda não usufrui desta honra, desta bênção, de ter Jesus no centro da sua vida, que hoje se entregue a Ti, Pai. Que sinta a alegria de ter Cristo no coração. Porque só Tu és o caminho para não desistir. Se é feita sempre a Tua vontade e que Tu sejas honrado com as nossas vidas ao longo desta semana e que aqueles que se vão aproximar de nós, que eles sejam uma oportunidade de nós obedecermos à missão que Tu nos deste, Senhor. Prepara-nos, abençoa-nos e dirige-nos. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Uma semana abençoada a todos.